Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Que vocês podem ver que o nome do canal ainda está Viver América, mas a gente vai mudar a partir dessa semana para finalmente viver Europa, né? Quem ainda não nos conhece, a gente morava na Flórida, Estados Unidos, por quase 7 anos. Saímos da Flórida, viemos para Portugal, ficamos 7 meses e há 3 dias saímos de Portugal e mudamos para Malta. Então a gente vai fazer um resumo aqui sobre essa trajetória. Mas por que mesmo que a gente saiu de Portugal, Vilas? Bom, primeiro por conta da burocracia, né? Portugal, infelizmente, ele está um pouco atrasado. Na verdade, toda a Europa tem um atraso nas redes públicas, né? Realmente tudo é muito moroso. Existe uma burocracia muito grande, para quem não sabe, praticamente toda a Europa é gerida pela esquerda, o que infelizmente acaba atrapalhando muitas coisas, né? Existe uma, um socialismo exacerbado que tenta ajudar e na verdade atrapalha. E por causa disso, né, nós tivemos diversos problemas. A gente, inclusive, nós já temos um vídeo no canal falando a respeito dos problemas relacionados à abertura, né, de portas de Portugal, o que tudo isso causou para nossa demora de ir para Portugal, até mesmo porque nossos planos era estar em Portugal em 2023, logo depois que nós vendemos a nossa autoescola. Para quem não sabe, né? Porque pode ter gente aqui que não conhece a gente tem uma autoescola para brasileiros na Flórida. E quando saímos do Brasil em 2019 para morar na Flórida, a gente já sabia que passaria esses anos lá na Flórida e depois viria para a Europa, porque é onde nós temos cidadania para viver indefinidamente legalmente, né? Então nós tínhamos o projeto, né, para 2023 e esse projeto foi só protelando, né, para mais na frente, mais na frente, mais na frente, até que chegou numa situação que não dava mais para permanecer, né? A gente não podia ficar por muito tempo, nosso visto estava prestes a finalizar Na na Flórida. Flórida, né, nos Estados Unidos, e ficar ilegal nunca foi uma opção nossa, a gente nunca quis ficar ilegal nos Estados Unidos, né? A gente gosta muito do local, a nossa pretensão é depois futuramente voltar, então a gente não pode se queimar. Então Voltar a negócios, né? a gente já tinha decidido que o certo é a gente sair o quanto antes, né? Lógico, dentro das nossas possibilidades. Então fomos para Portugal. Portugal, infelizmente, não funcionou como a gente queria. Praticamente todo o dinheiro que nós tínhamos conseguido, né, juntar nos Estados Unidos, praticamente todo o dinheiro foi embora nesses 7 meses morando em Portugal, né? Então, por conta disso, infelizmente, a gente começou a buscar outras alternativas e, por incrível que pareça, encontramos. Malta! Jamais imaginou que estaria em Malta. Foi uma coisa muito repentina. De uma noite para o dia, ele pesquisou. Por que você pesquisou? Então, a gente estava percebendo o descontentamento de nossa filha, né? Nós temos uma filha, a Janaína, tem 9 anos de idade, e nós tínhamos percebido o descontentamento dela em relação à escola. Ela estudou praticamente todo o tempo dela nos Estados Unidos, Todo né? o tempo, né, na verdade. E estava há 6 meses estudando em Portugal. É lógico, aprimorou um pouco o português, porque ela nunca tinha sido alfabetizada em português. Ela falava português por nossa causa, mas ela nunca tinha aprendido as regras e tudo mais, né? Então, por um lado foi bom, mas a escola não atendia, né, aos requisitos, não atendia às necessidades, não atendia até para nós mesmos, para a gente ver a nossa filha indo para uma escola que, sinceramente, eu não gostaria de usar essa palavra nunca, mas para mim era um lixo, né? A escola que ela estava, para mim, era um lixo. Então, e
isso me deixou assim muito decepcionado. E aí eu comecei a pesquisar sobre possibilidades, né? Onde eu poderia ir para que minha filha tivesse um estudo de qualidade e em inglês, né? Então, quais eram as opções? Inglaterra, Que a a, gente não pode morar porque a Inglaterra não faz parte do Brexit há já vários anos, né? Saiu infelizmente a Inglaterra saiu da da União União Europeia, Europeia. então já não daria mais. Então, além da Inglaterra, que já era meio descartado, Irlanda, né? Ah, Só que Irlanda é muito frio, né? Não era assim muito a nossa vibe. e Malta, né? E aí eu fui pesquisar sobre a Irlanda. A Irlanda realmente tem uma situação assim para viver, parece ser boa e tudo mais, os ganhos em relação ao trabalho, tudo lá é mais fácil, mas tem um custo de vida alto. E além de ter um custo de vida alto, também tem problemas relacionados ao clima, né? Não é um clima adequado, não é um clima que a gente gosta. E aí eu fui verificar Malta. E eu achei muito interessante, né? Isso aqui é uma ilha, Malta, para quem não sabe, são 3 ilhas, né? São 3 ilhas É um país, pequenas. né? Pra quem não sabe. Então é um país dividido em 3 ilhas pequenas e nós moramos na maior delas, né? Onde fica a capital, Onde tudo Valeta. acontece, né? E aqui é assim, a gente começou a analisar, gente, só para vocês terem ideia, até os grupos, né, os grupos de emprego, os grupos de ajuda, aqui realmente existe comunicação, existe ajuda. Infelizmente, nos grupos que a gente estava em Portugal, a gente colocava um pedido aqui, uma pergunta, uma informação. Além de, o pessoal não responde. E quando responde é com ironia, Deboche. deboche, ou então alguém querendo escanear, fazer scan, né? Scan, como é que esqueci. Em português eu esqueci. Scan Como se é estivesse golpe, querendo né? dar golpe. É Dar muito golpe. tipo de golpe que É existe nos gente querendo grupos dar em golpe. Portugal, em todo lugar. Quando alguém finalmente se comunicava com você, era para dar um golpe. É. Né? Então, e olha que diferença. A gente começou a entrar nos grupos de Malta rapidamente, pessoas entrando em contato com a gente, eu até falei, opa, deve ter alguma coisa aí, essa pessoa está querendo. Não, A gente já estava desconfiado que a pessoa queria alguma realmente coisa, as né? pessoas dispostas a ajudar. Tudo é relacionado à ajuda. Muitas dicas. De grupos de brasileiros a gente fala, né? Que residem aqui. E em poucos dias nós já tínhamos aplicado para diversos trabalhos, além de aplicar para os trabalhos, como a gente também fez em Portugal. Mas na serve para lá você não recebe resposta de nada. Você só recebe spam no seu e-mail quando você faz a aplicação, que lá tudo tem que aplicar online, você recebe um monte de spam no e-mail, mas nunca recebe retorno de negócio que você aplica para trabalho para nada, nada. Já em Malta, realmente tudo funcionou Muito bem. rápido em Malta. Já enviaram para a gente data para fazer entrevista de trabalho. Fizemos entrevista muito rapidamente. Júlia fez, já foi aprovada. Eu fiz, fui aprovado. Ainda não estou trabalhando. Depois Júlia vai contar o motivo. Mas Júlia já, amanhã mesmo, ela já está indo para o treinamento dela. Fala um pouquinho, Júlia, como é que foi esse processo aí Eu fiz uma aplicação para. Eu vou gravar depois outro vídeo falando mais detalhes, mas para quem não sabe, aqui em Malta ele tem muitos cassinos, né, online. Então eu fiz a aplicação para uma empresa chamada Evolution, que é uma das maiores empresas do mundo dessa área. E aí fui rapidamente que eu fiz a aplicação, já fui chamada para entrevista, fiz a entrevista online, em inglês, fui aprovada. Mandei a documentação, assinei o contrato e pronto. Já disse a data que eu ia estar aqui e amanhã eu já começo, que é segunda-feira, dia 13 de abril. Começa o treinamento é remunerado, o contrato. É uma empresa tipo assim, tipo uma Google, cheia de privilégios, academia, táxi para buscar em casa, para levar, almoço, tudo bem, bem diferenciado assim, né? Não comecei ainda, então não quero falar muito,
Quero gravar um outro vídeo depois explicando isso. Agora, isso é para quem tem passaporte europeu. Quem não tem, não funciona desta forma. Então, para quem vem para Malta, quem não tem passaporte europeu, não é a mesma facilidade. É mais difícil, é mais demorado, não gosto de iludir ninguém. Então, essa é a realidade. Como ele está em processo de nacionalidade portuguesa através do nosso casamento, já tem quase 4 anos e até hoje não saiu, né? Porque tudo em Portugal é muito lento. Ele ainda não conseguiu, então eu vou ter que fazer um processo aqui para ele entrar como family member, que é membro familiar, né? Para poder então ele ter o ID card daqui de Malta e aí sim poder trabalhar, mas já é bem mais fácil do que quem é apenas brasileiro. Ele mesmo não tendo a cidadania europeia ainda, mas apenas por ser casado comigo ele já tem uma facilidade bem mais rápida, inclusive em Portugal, né? Do que em Portugal. Infelizmente. Isso é o que me deixou muito chateado, porque você chega em Portugal, né? Eu estou no processo de cidadania e, embora o meu processo, né, já tem bastante tempo, era para pelo menos ter uma facilidade para arranjar um trabalho, alguma coisa assim, mas lá você não consegue, né? Até para você tirar a carta de condução, né, a drive license, a CNH, não é uma coisa tão simples. Você precisa de número de utente, que é um outro documento. Você precisa de uma série de coisas. Para você tirar a sua CNH a portuguesa, é todo um processo demorado. Mesmo para trocar a sua carta do Brasil ou a sua carta americana para a carta portuguesa, é um processo que leva tempo, são meses, né? Não é uma coisa simples, igual nos Estados Unidos, que você chega lá de manhã, né? E nem é troca, viu? Não é troca. Você realmente tem que passar pelo processo de fazer a prova teórica, fazer a prova prática. E é um processo que você chega de manhã, meio-dia, você está com a sua drive license na mão. E paga apenas 51 a 54 As dólares. diferenças são gritantes, né? Só para quem vive que vai realizar. Então, aqui em Malta, até para trabalhar, mesmo ainda não estando com o passaporte europeu, é mais fácil. A gente chega aqui, toda a papelada. Para matricular a criança aqui também, eu fui horas, eu fiz a matrícula dela, tudo certo, tudo, porque ela tem o passaporte europeu. Mas no próprio país, de onde é o passaporte dela, em Portugal, não foi simples assim, entendeu? Pois é. A burocracia de Portugal, que eu chamo, na verdade, o certo não seria nem burocracia, seria burocracia. Porque é coisa pra gente burra mesmo. Né? As coisas lá não funcionam. Né? Então, realmente, ele prende, ele trava você, você não... Tudo que você tenta fazer das coisas mais simples possível, que quem é autônomo, quem é empreendedor, como a gente sempre fez, lá tudo você esbarra em um problema, é porta para todo lado fechada na sua cara, né? Lembrando que também em Portugal você não consegue trabalhar sem documento informalmente, digamos assim, como nos Estados Unidos, né? Então, você não consegue fazer nada naquele país, só gasta. Então, realmente não era o nosso perfil, não deu certo pra gente. Eu sei que tem pessoas com perfis diferentes, é um país que tem um custo de vida menor do que Malta, menor do que os Estados Unidos, mas para ganhar o dinheiro, você não ganha. Não ganha. Eu pensei em abrir várias coisas. Eu queria abrir um café, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, eu queria realmente empreender em Portugal. A minha intenção era empreender em Portugal. A minha intenção nunca foi trabalhar para alguém, como eu nunca trabalhei para ninguém. Realmente a intenção era empreender. A nossa não era para trabalhar para ninguém. Era empreender, era dar trabalho para outras pessoas, mas a burocracia é tão grande, que realmente travou a gente, né? Era para a gente ter comprado nossa casa, foi difícil, tudo que nós tentamos fazer em Portugal foi difícil, o tempo estava passando, o dinheiro acabando, e a gente falou assim, olha, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que correr de Portugal o mais rápido possível, e a nossa intenção é voltar para Portugal daqui a alguns anos, porque não tem condição. Agora não tem condição nenhuma da gente voltar para Portugal, mas
Portugal Se é o voltar nosso é lar. para outra parte. de A Portugal. gente já não volta mais para a Costa da Caparica, Mas na que é onde verdade nós a gente, estávamos, quando né? saiu dos Estados Unidos, nossa intenção era ir para o Algarve, mas a gente não conseguiu alugar imóvel lá. Até para alugar lá é uma burocracia tão grande que a gente não tem mais os requisitos, né? A gente apresentou nossos extratos bancários americanos, como a gente não tem trabalho formal em Portugal, isso nos impede de alugar outro lugar. Então é tudo muito complexo, bem diferente daqui de Malta, que não exige nada disso, né? Para alugar foi bem mais prático aqui. Apesar de a gente ter uma casa bem melhor do que em Portugal atualmente aqui. Até a casa interna é melhor do que a gente vivia na Flórida, né? Comparando só a estrutura interna, né? Não externa. Externa, a Flórida sem dúvidas é maravilhosa, mas comparando a facilidade que foi aqui pra gente, nesses 3 dias que a gente chegou, na verdade a gente já tinha pesquisado, foi tudo muito rápido, né? Com 40 dias a gente Com 40 dias a gente fez a estava. pesquisa, comprou as passagens, arranjou o trabalho, fez tudo, arranjou a escola e resolveu tudo. E Né? 40 dias, contrato de trabalho, e 40 dias, contrato de trabalho, aluguel de casa, compra de passagem, escola, tudo. Em 40 dias nós avançamos o que nós não conseguimos avançar em 7 meses em Portugal. Pois é. Então é isso, né? Vamos ficar aqui para sempre? Também não temos raízes fixas aqui, mas a gente vai precisar dar uma alavancada, né, financeira na nossa vida aqui. Vamos ver aí para frente o que a gente faz, né? A gente continua mantendo nosso negócio lá na Flórida, continua funcionando normalmente, né? Não é isso? Pois é, a autoescola continua funcionando, né, a todo vapor. É o que também tem dado o fôlego para a gente, porque se não fosse a autoescola, realmente nós já teríamos zerado todo o nosso dinheiro. E, enfim, a gente está. É porque no início do vídeo você falou que a gente veio depois que vendeu a autoescola, acho que para quem não sabe ficou meio confuso, né? Que a gente vendeu a autoescola. Nós vendemos a autoescola em 2023 e nessa venda da autoescola havia um contrato e esse contrato dizia que eu não poderia trabalhar com autoescola dentro dos Estados Unidos por 10 anos, tá? Isso foi um contrato feito, foi um contrato que, por mim, eu teria assinado até para 20, 30 anos, porque eu não tinha a real intenção de trabalhar com isso mais. Porém, né, nos últimos meses, antes de vir para cá, antes de ir para Portugal, eu coloquei na minha cabeça, falei, peraí, mas o contrato disse que eu não poderia trabalhar com isso dentro dos Estados Unidos. Bom, a partir do momento que eu vou estar fora dos Estados Unidos, eu posso reabrir minha autoescola, né? Então eu pensei, olha, é uma boa alternativa, porque vai me gerar um valor em dólar, eu mantenho a empresa aberta e isso pode nos ajudar financeiramente. E de fato, pesquisei, analisei os documentos e vi que sim, havia possibilidade de eu reabrir a autoescola trabalhando remotamente, porque hoje eu aplico as minhas aulas, são videoaulas, né, online, e essa videoaula ela é interativa, eu realmente estou fazendo uma videoconferência com os meus alunos, é onde eu aplico as aulas teóricas, e as aulas práticas eu tenho, né, 3 professores hoje que nos atendem na região de Orlando. A gente está expandindo também para outros estados, então quem faz as aulas práticas não sou eu, então eu continuo fazendo aulas fora dos Estados Unidos, eu não faço aula dentro dos Estados Unidos. O que está dentro do contrato, não quebrei contrato com ninguém, né? Embora o comprador, né, a pessoa que adquiriu a autoescola no passado, ficou um pouco chateado com isso, dizendo que eu dei um golpe nele, que eu continuava dando aula nos Estados Unidos, e essa não é a verdade. Eu continuo dando aula fora dos Estados Unidos e sim, eu mantenho a autoescola ainda aberta. Mas é isso. Pois é, então é isso. Quem tiver perguntas, curiosidades, vai deixando aí, né? Futuramente a gente vai gravar outros vídeos falando mais detalhes, né? Assim que a gente for vivendo, a gente vai tendo mais experiência e vai divulgando alguns detalhes, né? Esse tempo que a gente está em Portugal, a gente não divulgou nada porque não tinha nada de bom para
para divulgar. Foi um tempo muito estressante para a gente e a gente ficou meio off aí nessa época. Realmente esses 7 meses a gente não teve nem ânimo para fazer vídeos, a gente não teve nenhum ânimo para documentar, né? Documentar o quê, né? Realmente só estresse, a gente realmente foi um período assim muito ruim, né? A gente quando sai de um país para o outro, muitas vezes a gente sai sem ter certezas, né? A gente sai naquele negócio, vai dar certo, a gente se vira. A gente passou anos estudando Portugal, você vê, né? E em um mês a gente estudou Malta e caiu fora. E outra situação, né? Quando a gente saiu do Brasil, destino aos Estados Unidos, a gente não tinha nada programado. Assim, o programa, a gente fez as coisas da forma correta, tudo certinho, visto, tudo bonitinho. Não chegou lá mas tendo não, nada. Não chegamos lá tendo um trabalho para fazer. As coisas foram evoluindo, né? Tanto é que nos primeiros meses eu trabalhei cavando buraco, eu trabalhei fazendo montagem de móveis, eu trabalhei com a empresa de colchão, eu trabalhei dirigindo um caminhão, eu trabalhei com vigilância noturna. Eu tinha 2 trabalhos, eu trabalhava com vigilância noturna, trabalhava cavando buraco e às vezes ainda dava aula durante a semana. Foi quando eu comecei a autoescola. E aí foi quando a gente chegou, dia 1º de abril, nós chegamos, dia 2019. Da mentira, dia 1º de abril, fez agora 7 anos, na Flórida. E nós chegamos lá, e abril, maio, junho, julho. No 3º mês foi quando eu abri a autoescola, né? Eu tive a ideia e abri a autoescola. A primeira autoescola de Orlando, Flórida, voltada para o público brasileiro. Hoje está cheio de concorrente, mas a nossa é a primeira. A primeira. E a melhor, né? Nós temos know-how, nós temos realmente uma experiência muito grande. São mais de 4 mil alunos, né? já. Vai fazer agora em julho 7 anos da VBVS Autoescola. E assim, foi daí, depois da autoescola, que nossa vida foi melhorando. Mas ou seja, abril, né? Maio, junho, julho. No 3º mês, a autoescola já está em funcionamento. É lógico que a gente não começou já fazendo várias aulas, mas aos pouquinhos a gente foi aumentando. Até que ele parou de fazer os outros trabalhos. Exatamente, me dediquei somente à autoescola, que foi uma maravilha durante todo esse tempo, né? Não precisava de marketing, era tudo boca a boca, e ele não dava conta. Pois é. Então, assim, agora nós retornamos com a autoescola. Além disso, né, de forma paralela, também tem a VBVS Digital, que Júlia é que domina a parte do marketing, né? Também ajudou bastante a autoescola com a experiência dela do marketing. Fala um pouquinho do marketing, Júlia. Quando a gente reabriu a autoescola, aí agora já veio com outra cara, né? Que antigamente eu não trabalhava com marketing, mas eu entrei nessa área, então eu reabri, né? Nós reabrimos a autoescola e eu dei uma roupagem para a autoescola, nos canais todos, eu fiz o site, né? Fiz as páginas todos profissionais, todos os canais de rede social, a autoescola tá, então ela é alimentada, né? Quase que diariamente, né? Então, tem uma outra cara hoje, até porque precisa ter, hoje a gente tem mais concorrente, então a gente precisa mostrar mais o nosso trabalho do que antes, né? Não que a gente escondesse o trabalho, mas a gente não precisava divulgar tanto na rede social, era uma coisa assim mais, não tão profissional a divulgação que era feita na rede social. Na verdade, não era do meu interesse aumentar uma grande quantidade, ter uma grande quantidade de alunos, porque às vezes já me sufocava. Eu nunca gostei de ser empregado, né? De fazer por obrigação. Sempre gostei de fazer por prazer. Então eu mantinha assim, sempre 4 aulas, 5 aulas no dia, às vezes 3, né? Não trabalhava todos os dias da semana, justamente para não ser muito estressante. Então eu sempre estava ali meio que segurando um pouco, né? Então, hoje não, hoje a gente precisa porque nós temos professores, né? Hoje nós temos funcionários, então antes era só eu que fazia tudo, então hoje a gente está nessa de... E tem muitos concorrentes, muita gente cresceu hoje e abriu muitas outras escolas, então a gente precisa correr atrás hoje, até porque também está à distância, né? E de forma paralela também,
nós estamos fazendo as filmagens aéreas, né? Inclusive agora a gente vai começar a atacar aqui em Malta para a gente fazer filmagens aéreas para imobiliárias, para empresas. Lembrando que o marketing eu posso prestar esse serviço para a pessoa que estiver em De qualquer lugar país, do mundo. qualquer lugar do lugar, mundo. seja para criar o seu perfil nas redes sociais de uma forma mais profissional, criar o seu website, alavancar suas postagens, dar uma roupagem profissional, edição de vídeo profissional, inteligência artificial, tudo isso, seja você um vendedor dentro de uma loja, um proprietário de uma loja, um vendedor de produtos, né, dentro de casa, tudo que você precisar, a gente faz à distância. Então, isso você falar que Júlia também é Nutrition Coach, né? Esse vídeo agora virou marketing. Formada nos Estados Unidos aí. Também pode cuidar aí da sua saúde, você que está precisando perder as gordurinhas. Monta estratégia alimentar, estratégia nutricional, estratégia de exercício, tudo baseado no seu perfil, no seu dia a dia, uma coisa bem individual, bem personalizada mesmo, para você ir mudando aos poucos e conseguindo manter um lifestyle de acordo com a sua vida pessoal no dia a dia, tá bom? Então é isso, né? Não, não é isso não, tem mais alguma coisa. Eu aproveitei também esses 7 meses praticamente parado, sem fazer absolutamente nada, né? Só dando as minhas videoaulas, né? E fazendo, lógico, algumas filmagens aí para imobiliários lá em Portugal. Eu aproveitei para tirar da gaveta, né? Um projeto que eu tinha há muito tempo das minhas músicas. Para quem não sabe, eu tenho alguns versos, algumas músicas que eu fiz desde os meus 13, 14 anos, né? Então, com a ajuda da inteligência artificial, eu parei para analisar, pô, ninguém quer tocar minhas músicas, nenhuma banda se interessa. Então, eu vou aproveitar o que tem a tecnologia, o que tem para nos oferecer, né? E hoje eu criei aí outro canal, que é o Criações e Loucuras, né? Onde eu coloco um pouco da minha arte, onde eu consigo expressar um pouco aí das minhas músicas, né? Colocar as minhas músicas no ar e, além do mais, brincar, né? Eu tenho brincado muito com o canal do YouTube, fazendo alguns videoclipes, são bem interessantes. Então, se vocês também quiserem seguir depois o canal Criações e Loucuras, vou deixar aqui embaixo a descrição, vou deixar na descrição o canal. E também produz vídeo, né, para quem é músico e tudo. Pois é, inclusive, graças a isso, né, divulgando esse material, encontrei um amigo meu de infância, o Jair Farias, cara sensacional, um cara que eu curto pra caramba, gosto pra caramba, a gente praticamente cresceu junto, e eu sabia, né, pô, ele tocava, né, sempre estava cantando as musiquinhas, e eu falei para ele a respeito do projeto. Ele disse, poxa, eu vou mandar para você uma música. E ele mandou uma música, aí ele mesmo tocando violão, pá, 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 pá. E aí eu peguei e consegui, né, transformar essa música que ele mandou, um projetinho simples, numa super produção. E hoje a música dele está bombando aí. Muito boa mesmo a música. Já está no Spotify aí. Se vocês quiserem procurar no Spotify aí, Jair Farias Guimarães. Ou Morena de Piatã. Morena de Piatã. O nome da música é muito legal. Muito legal. Bom, e vamos fechar esse vídeo falando que a nossa mudança de Portugal para cá foi uma mudança que a gente não divulgou para ninguém, nem a nossa família, nem ninguém sabia. E a gente decidiu fazer assim porque a gente não queria ouvir opiniões nem pitacos de ninguém querendo falar, não vai dar certo, ou vai ser assim, ou vai ser assim, mas você já tem alguma coisa assim. A gente não queria ouvir nada de ninguém, a gente queria fazer as coisas, fazer dar certo, né? Sem precisar ouvir opiniões, seja ela de quais forem os tipos, pessoas conhecidas, nada. A gente contou, na verdade, com informações de pessoas que a gente nunca viu, pessoas que a gente conversou online, pessoas que deram dicas, né? E foi isso. Então essa foi a nossa escolha, até porque pessoas ao nosso redor, elas de fato não... Pessoas que a gente conhece, que sejam próximas a nós, quando a gente precisou, a gente não obteve ajudas que a gente precisava. Quando a gente fala ajuda, não é ajuda financeira, outros tipos de ajuda, né, para divulgar todos os nossos trabalhos que a gente faz. Então hoje a gente também não divulga
é aquilo que a gente está fazendo, a gente só divulga quando a gente concretiza, né? Então, esse foi o que a gente decidiu fazer desta forma, né? Infelizmente, esse é um fato, né? Ah, a gente, as pessoas geralmente agem de forma muito negativa, né? Então, quando nós fizemos todo o projeto para Portugal, anos e A anos, gente sempre divulgou, e sempre as divulgou. pessoas sempre agindo de forma negativa. Ah, por que que vocês vão fazer isso? Por que que vocês vão sair dos Estados Unidos? Assim, foi tanta coisa negativa que eu acho que isso acabou nos afetando, quer queira, quer não. Então a gente decidiu parar de fazer as divulgações e fazer as coisas como a gente achava que deveria ser. E a priori deu certo, tá dando certo, né? Vamos ver agora daqui para frente como é que vai ser. E realmente não tenho mais interesse em estar divulgando absolutamente nada. O meu canal aqui do YouTube é um canal que eu tenho há mais de 12 anos. Nunca fui influencer, minha intenção não é ser Sendo que o influencer. canal nunca foi focado em nada especificamente, né? O canal já existia, quando a gente foi para Estados Unidos, a gente mudou o nome para Viver América, porque era um canal já antigo, né? De Então, várias coisas que a gente faz sem nada especificamente focado né, em nenhuma área. então nunca minha intenção foi monetizar, foi influenciar ninguém. É, assiste quem quer, gosta quem Dá quer, curte like quem quem quer, quer. não peço like. Eu deixo todo mundo muito à vontade. Não quero Não que, devemos satisfação a ninguém, como muitos youtubers que a gente inclusive infelizmente, segue, né? Eles acham que devem infelizmente. satisfação ao público. Não, a gente não. Então, assim, vou postar um vídeo hoje, vou postar outro daqui a 3 meses. Se quem quiser acompanhar, que acompanha. E é isso aí. Não me cobre, sua roupa hoje não tá legal. Ah, faz um vídeo você cozinhando. Não. É do jeito que eu quiser. Quer seguir? Segue. Não quiser seguir, vai para outro canal e tá tudo certo. Então tá bom, galera. É isso aí. Esse foi um resumão bem grandão. E futuramente a gente vai divulgar aí qualquer coisa que a gente acha interessante, depois de concretizar, dando certo, a gente divulga aqui, tá bom? Até a próxima. Oi. Fui.